Olá pessoal, voltamos aqui na unidade 2. Eu queria combinar com vocês como vai ser essa apresentação da nossa semana 2. Eu queria passar com vocês para nós termos 3 momentos na aula. Eu quero apresentar esse slide que eu organizei já tem algum tempo, que vai novamente guiá-los pelo livro-texto que está na biblioteca, tá bom? No momento 2, eu gostaria de abrir a tela do ambiente virtual nosso, seguindo mais ou menos a ordem da apresentação que está no slide, para guiá-los também pelo ambiente virtual. No momento 3, eu quero falar qual é a atividade dessa unidade. E aí vocês ficarem sabendo o que vai ser exigido nessa unidade nossa, tá bom assim? Então vamos lá, vamos passar para o slide. Nesse momento da aula, eu organizei essa apresentação que o tema dela é ambientes virtuais de aprendizagem. É o tópico dessa aula, né, dessa semana 2 de estudo. Então, eu vou dizer aqui no primeiro momento para vocês qual é o capítulo e qual é a referência que eu adotei, que é aquela do professor Ulisses, que fala de Moodle para estudantes. Só que em um determinado momento, eu peço que vocês encerrem a leitura e acompanhem pelo nosso slide, porque na leitura do professor Ulisses, ele vai falar especificamente do ambiente virtual da universidade dele. Em outro pedaço aqui, eu vou definir o que significa a sigla AVA, que é Ambiente Virtual de Aprendizagem, né? Isso é o início da teoria. E aí nós falamos aqui que o que a gente precisa entender do AVA é que ele provê, né, esse meio de comunicação entre o professor, tutor e o aluno, para organizar esse processo de aprendizagem, certo? Aqui nesse outro slide, a gente fala um pouquinho assim de dois aspectos de função do ambiente virtual, que é o da interatividade e da interconectividade dos indivíduos desses grupos, né? Desses atores do EAD. Aqui, alguns exemplos de ambientes virtuais, a gente fala muito do Moodle, né? Mas existem outras plataformas e dependendo de como a gente customiza o Moodle, também algumas universidades, algumas instituições vão dar nomes para eles, né? Mas aí você tem o Solar, o eProInfo, o Teleduc. Talvez, se a gente pesquisasse um pouco mais, iria descobrir que eles estão vinculados a alguma instituição de ensino. Aí chegamos aqui na seção 271, que é a explicação de como iniciou o projeto, e é aqui que eu chamo a atenção para vocês, que vocês podem parar a leitura do livro do professor Ulisses e acompanhar, porque aí ele já vai falar do AVA da instituição dele, né? E aí pode ser que o layout, o visual do ambiente virtual dele já difere do nosso, mas os recursos, as ferramentas serão as mesmas. E aí tem uma situação lá que você aprende a identificar quais são as ferramentas que são síncronas e quais são as ferramentas assíncronas. Síncrona é que ela vai ter a função, né, a funcionalidade dela no momento que temos professor, estudante ou tutor, estudante online. E a assíncrona é aquela que a gente posta, em algum momento alguém lê e responde para a gente e não é ao mesmo tempo que eu postei. Pode ter aí uma distância de tempo, né? E aqui eu começo a algumas telas mais do nosso AVA, né? Que é o Moodle. Aqui a entrada. Aqui no cantinho vem... não dá, né? Sempre eu tenho essa dificuldade de não ter um apontador aqui, né?
Mas aqui, ó, eu acho que assim eu consigo mostrar. Aqui eu tenho o ponto do login, né? Aqui embaixo a gente tem o, o tutorial para o primeiro acesso, né? Que a gente indicou para vocês, certo? Aqui temos um calendário, talvez algum evento, né? Fique. E aqui categorias dos cursos, como nós estamos organizando os cursos dentro do nosso ambiente, certo? Perdi aqui a navegação. Ah, não, perdi não. Tá aqui, ó. Aqui nesse próximo slide eu mostrei bem claramente qual é o endereço do nosso AVA, né? Esse endereço https ead-ava unilab.edu.br. E aí, quando eu digito esse endereço no meu browser, né, eu chego nesse nosso ambiente virtual. Aqui também dizendo onde que está o tutorial para o primeiro acesso do Moodle, né? Aqui onde fica o login, né, dessa slide, né, aqui que você faz o login, colocando o seu usuário e a sua senha. E essa é a página que se seu login tiver correto, vai acessar, né? Você chega nessa página. Ou numa página muito parecida com essa, né? Porque aqui eu estou vendo o meu perfil. Aqui é a tela do login. Das próximas vezes que você loga, é essa tela que você vê, onde ele pede o seu e-mail ou o seu usuário e a sua senha. E se vocês observarem bem, né, existe um momento aqui que você tem uma barrinha também que diz: e o caso que você esqueceu a sua senha, entendeu? Você vem nesse canto aqui, ó, quando você esquece a senha, tá? Ou o seu usuário, tá? Aqui. Existe aqui esse lugar que, caso você tenha esquecido seu login ou sua senha, você deve ir. E aí, quando você clica no lugar que você esqueceu o seu login ou a sua senha, ele vai te perguntar qual é o seu usuário ou ele vai te perguntar qual é o seu endereço de e-mail. Que está um pouquinho confuso, né? Mas a explicação vem a seguinte, vamos seguir aqui. Primeiro, você tem os cursos que você está inscrito aqui nessas setas em vermelho, tá? Em seguida, aqui eu estou apontando aonde fica o calendário na página. E na seta em azul, você acessa o seu perfil, certo? Os cursos, eles ficam tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da página, da tela principal, depois que você fez o login. Daí você vai ter a sala de coordenação, da coordenação do seu curso, né? No caso aqui eu estou mostrando de um outro curso, a sala da coordenação, mas a de vocês é muito semelhante a essa. E você deve estar nela. Se você não tiver, é bom com você entrar em contato com o seu coordenador ou avisando que você não está nessa sala. Mas assim, você pode também falar com o tutor, e no caso ainda, essa semana a gente ainda está sabendo, até esse momento que eu estou gravando essa aula, que ainda não temos um tutor, mas que a nossa expectativa é de que esse tutor já entre na sala e nos auxilie no andamento do curso. E aqui, essa é a página do seu perfil, onde você pode colocar as suas informações, a sua área de estudo, colocar uma foto, colocar a cidade, tá bom? Esse cantinho aqui que a setinha vermelha mostra é onde você acessa as suas notas quando as suas atividades já estão corrigidas. Clicando em notas, você vai ter acesso às suas notas desse curso.
E não se preocupe se estiver vazio ainda, tá? O vazio significa que o tutor ainda não passou por ali e corrigiu a sua tarefa, tá bom? A sua atividade. Nesse momento ainda não é um caso para se preocupar, mas assim, quando o curso caminha e já tem o tutor na sala, ele tem um tempo aí que você tem que acompanhar, que ele deve emitir a sua nota. Aqui eu tenho, nessa barra que a setinha vermelha também está indicando, os participantes do curso. E quando você clica nela, você vê quem são os seus colegas. E você pode procurar alguém, tentar comunicação com alguém, enviar mensagem. Certo? A mensagem ela vai por esse cantinho aí, onde o balão está aberto, essa lupa com a seta vermelha indicando. Então, imagine que você queira enviar uma mensagem para o seu professor do seu curso, ou um colega, ou o seu tutor. Você deve clicar no nome da pessoa e você vai ser encaminhado para a página dela, onde encontrará o símbolo de mensagem, que é esse balãozinho preto aí. Ou, após clicar no símbolo da mensagem, abre-se a coluna no lado direito com o espaço para que você escreva a mensagem ao seu colega, ou professor, ou tutor. Após isso, clica em enviar, que é esse símbolo de um aviãozinho de papel, né, que lembra um avião de papel, e a mensagem segue, é enviada. Na estrutura do curso, os cursos que passam pelo IAD, geralmente eles seguem uma estrutura muito parecida. O curso ou a disciplina que você vê, ele vai ter um vídeo de apresentação com o professor da disciplina e pode ter um fórum de apresentação. No nosso caso, do nosso curso de introdução à modalidade EAD, ensino à distância, a gente teve esse fórum, né, na primeira semana. A estrutura do curso, você também pode ver, vai estar dividida em unidade. A unidade ela tem um nome, né, que geralmente é o tema daquela unidade. Na unidade, pode acontecer de ter uma videoaula do assunto ou explicando o que será estudado na unidade. O professor também pode ter indicado um link na internet com um texto ou com um vídeo que pode ser complementar ao material que ele incluiu na sala. Após vários links e materiais, podemos encontrar ainda na unidade de uma a 2 atividades que servirão para que você pratique os conceitos e os assuntos estudados. No caso aqui, a setinha vermelha está indicando 2 tipos de atividades. Uma é a atividade do tipo tarefa, que é onde você é solicitado a enviar arquivos. E a segunda atividade é um glossário, que também pode ser utilizado como atividade avaliativa. No caso da nossa unidade 1, a nossa atividade avaliativa foi um glossário, onde vocês tiveram que incluir termos que estão relacionados à educação à distância. Também já passamos pela atividade do tipo fórum, mas não foi uma atividade avaliativa, né? Vocês já passaram por 2 fóruns. Um fórum de apresentação, que foi da primeira semana de curso, e um fórum do final da unidade 1, que era um fórum que eu chamei de feedback, né? Que eu queria que vocês dissessem o que acharam dos assuntos que estavam sendo abordados, estudados, né, na unidade 1. Então, agora mudamos um pouco a perspectiva. Vamos mostrar algumas situações de atividades que você vivenciará nos cursos. A primeira é a do fórum. Boa parte dos fóruns no curso são avaliativos. Sim, sua participação neles é uma das formas usadas para avaliá-lo. E tome cuidado em não dizer coisas do tipo: concordo com o que você disse, e parar por aí. Pode ser mais que isso, diga algo além e algo que contribua com o diálogo, tá bom? A outra coisa que o fórum de discussão aparece nesse exemplo, nós vamos ver a proposta do fórum,
Logo abaixo, no canto esquerdo, você vê esse ícone responder, que está sendo indicado pela seta vermelha, e clicando ali você já pode participar do fórum dialogando com a proposta ou com algum colega. A parte de responder a mensagem no modo avançado aparece assim, com uma área para mensagem e uma área para inserir um anexo. E também você consegue visualizar nessa parte uma barra de ferramentas, que eu vou até marcar aqui para você, onde você tem a possibilidade de incluir um arquivo, incluir um link, e se baixar aqui, aparecem mais recursos, tá bom? E aqui é a área que você pode anexar um arquivo. Tem essa parte, um arquivo lá na nossa biblioteca, plataforma muda ou inserir um anexo no fórum, que ele traz um passo a passo de como inserir um arquivo no fórum, né? Submissão de tarefas. A gente ainda não teve uma atividade do tipo tarefa. A tarefa é a atividade na qual você geralmente deverá enviar um arquivo, que geralmente é do tipo PDF. O ícone que identifica a tarefa é essa mão segurando um papel dobrado com o canto dobrado, indicado aí pela seta vermelha. Após clicar no ícone da tarefa, você vê algumas informações, uma descrição da tarefa, a data de entrega, não deixe de cumprir os prazos, ou aparecerá a mensagem como aqui está ali, a tarefa está atrasada há 14 dias e 19 horas. Adicionar tarefa e outras informações. Sim, nesse caso aqui, pode ser que a tarefa permita que você envie um trabalho mesmo em atraso. E acontece que às vezes está configurado que após o encerramento do prazo, você não pode mais submeter tarefas ali, tá bem? Após clicar em enviar o arquivo, você chega nessa tela. E aqui que você faz o upload do seu arquivo. Observa aí a setinha vermelha. Após enviar o seu arquivo, você ainda finaliza, mas ainda pode editar ou remover o seu envio. Mas note que o status do envio passou para enviado para avaliação. Então é aqui, ó. Deixa eu ver se... vou marcar aqui para você onde é que está indicando esse enviado para avaliação, tá? É bem aqui, ó. Certo? Aqui é um outro tipo de atividade, a atividade do quiz, que é um questionário, tá? O questionário é o exato do que conhecemos quando ele traz as questões objetivas ou subjetivas sobre o assunto estudado. O ícone para o quiz é o símbolo do check, né? Em uma folha. Quando você acessa o questionário, é mostrado para você as seguintes informações: quantidade de tentativas, quando o questionário abre e quando ele fecha. E aí eu vou dar uma dica aqui para vocês. A nossa orientação, quando solicitamos ao professor no material didático, é de que o questionário, quando utilizado como atividade em uma unidade, ele deve ficar disponível com essas datas de abre e de fecha durante todo o período que a unidade encontra-se aberta, tá bom? Então, mas assim, ele pode ter esse tempo limite, que é assim, a cada tentativa você tem 50 minutos, vamos dizer, nesse exemplo aí, tá dando 50 minutos para que você responda. E o link para você ver o questionário é esse aqui, né? Esse último aqui. Então, assim, o questionário, atualmente, ele também pode estar sendo usado como avaliação. Aí, no avaliação, ele é o exato do que vem no calendário acadêmico de vocês. Aquele dia e naquele período de horas. Depois ele fecha, certo? Informações que aparecem quando você responde o questionário. Então, você tem acesso ao valor da questão
e há um navegador pelas questões, que você pode ter forma sequencial ou livre, né? Você pode percorrer da 1 para 4, depois voltar para 1, depois ir para 2. Depende da configuração que for feita no questionário. Aí você deve clicar para encerrar a sua tentativa quando você já respondeu todas as questões. Depois ele te diz, você tem das duas uma. Ou você pode retornar a tentativa, ou você pode já enviar essa sua tentativa, as respostas que você já fez. E aí ele vai te perguntar, dependendo da configuração, quer já enviar tudo? Aí você diz sim, aí acaba e aí você tem a sua nota 10. Legal, né? E aí eu cheguei no Wiki. O Wiki é a ferramenta que eu quero praticar com vocês nessa nossa unidade 2. É um texto colaborativo. E aí você tem aqui a visão do Wiki. Ah, só tem isso? Tá, a gente vai ver depois na sala de aula virtual, mas você deveria ir na abinha Editar, que está ao lado da aba Visualizar. Eu vou marcar aqui para você ver qual é essa aba que eu estou me referindo. Nessa aba aqui, Editar, tá? É onde você marca e começa a escrever o seu texto. E todos os seus colegas veem e podem alterar, e podem acrescentar, e podem remover. É tudo colaborativo, tá bom? Deixa eu ver aqui. E aqui a gente chega no glossário, que vocês já tiveram aí a experiência de praticar na unidade 1 do curso. No caso aqui, eu estou mostrando o glossário que é nomeado de biblioteca e que a gente está utilizando também na nossa sala de aula virtual. E, para finalizar aqui com vocês essa apresentação, eu deixei aí a visão de quando você faz o download do Moodle para o celular, o aplicativo, né? E aí você tem essa visão do Moodle e você deve colocar aqui o endereço, né, do AVA, do nosso AVA, do IEAD, aqui nesse espaço, né? Certo? E que mais? E fazer o seu login de usuário aqui nessa outra tela, certo? E eu acho que a gente encerrou essa apresentação aqui do AVA. Deixa eu verificar aqui. Aqui as nossas referências, correto? Agora, deixa eu ver aqui um negócio com vocês. Nós temos 22 minutos. Eu vou parar a apresentação e eu vou fazer uma segunda apresentação, que é o uso do AVA, tá bem? Eu me despeço, mas já retorno. Até a próxima.